Vamos ver, pessoal? Todos aqui, né? Fica um pouco ali na frente para dar uma refrescada, depois você vem aqui. Ó, Fica ali perto do professor ali. como eu estava comentando com vocês sobre o aramaico, o Novo Testamento, Fica um pouco aí. o Novo Testamento em aramaico, pessoal, muito interessante. Tem Bíblias aí que, principalmente NVI, novas traduções, que diz que Jesus tinha uma tatuagem, né? Já ouviu alguém usar esse texto? Eu falar que ele tinha marca, não sei o que. Já falaram que ele era marido de Maria lá. Não, porque tá escrito assim, na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Muita gente tá pegando esse texto para dizer, Jesus tinha uma tatuagem, por que eu não posso ter? Está escrito na coxa dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos ver uma outra tradução. Tem uma tradução que diz, e no seu manto, esse é do Alderi, e do seu, que é de Nelson, Bíblia de Nelson, e no seu manto está escrito, na altura da sua coxa, Rei dos Reis. Não manda, então, está escrito. Olha como está essa tradução aqui, ó, do aramaico, isso aqui. É o capítulo 19, o versículo é o 16. Vou ler só para nós ganharmos tempo aqui, né? Nas suas roupas e sobre a sua bandeira. Ó, essa aqui traz até uma informação interessante, né? A bandeira, o estandarte, né? Tem escrito o nome Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então é aonde? Nas suas roupas, nas vestes sacerdotais, aquelas vestes que João viu no capítulo 1, que vai até os seus pés. Então nessas vestes Esse aí é Apocalipse. é que está escrito, Apocalipse 19:11 é a descida de Cristo, até o 16 ali, né? Eu digo porque Jesus Cristo não usou veste sacerdotal. Não, em vida ele usou a veste comum, né? A comum. Mas nós sabemos que ele é um sacerdote da ordem de Melquisedeque, e em João 1 nós vemos que ele tem um manto longo. Manto longo, só quem usava esse manto comprido até os pés eram os sacerdotes. Geralmente o povo comum usava o manto embaixo do joelho, né? Então, para poder ter uma locomoção, né? Melhor, curta. Geralmente o sacerdote já era, que era geralmente também essas vestes eram vestes de príncipes, né, da realeza, que vestia longo. Tá, então isso aqui tem outras, né? Por exemplo, uma bem contundente, que até algumas do próprio aramaico traduzem da forma que está na maioria das nossas Bíblias, porém tem umas que mudam, que dá mais sentido, que é 26:6 de Mateus. Essa é bem diferente, essa daí. Essa até coloco para vocês pesquisarem. Que diz que Jesus estava num banquete na casa de Simeão. Nas nossas traduções está Simeão o leproso. Certo? Então tá assim. Pode até pegar a Bíblia no celular aí se quiser. Está Simeão o leproso. Mateus 26:6. 26:6. Só que havia uma proibição. Por exemplo, se alguém foi leproso em algum momento e passou pela purificação, ele levava a oferta para o sacerdote. Aí depois de ele estar purificado comprovadamente, ele não poderia mais ser chamado de leproso. Por quê? Ele já não tem mais lepra. Então ser leproso naquela época era pejorativo. Não era bom. Não seria bom para os negócios dele também. 26:6. Também não seria bom para os negócios dele, sendo que ele é uma pessoa rica. Esse aqui dá para ver que Jesus convida Jesus para um jantar, então não é uma pessoa que tem dificuldade em relação financeira, porque só quem tinha a possibilidade de convidar pessoas para sua casa é quem poderia oferecer um banquete, né? E olha o que diz aqui, ó. Isso está também na Bíblia aramaica em inglês, de Gabriel Roth, que também é um exímio estudioso do aramaico, e explica o porquê da confusão da palavra aramaica, aquela questão de uma vogal. Diz assim, ó: estando Yeshua em Betânia, ou Beit Aniá,
em casa de Shimon, o fabricante de vasos. Ou o oleiro. Muda, será? Tradução? Ele que não quis usar o adjetivo, né? Não, o problema é na tradução. A tradução? Porque eu vou pegar lá e vou colocar no grupo. Tem a palavra garbá e garabá, alguma coisa assim, não vou lembrar. Mas que é o mesmo radical. Seria as mesmas palavras, só que muda a vogal, a tonalização. No caso, teria o resh, né, que seria o gimel, o resh e o beit. Ele é mudo, ficando garbá, e o outro garabá. Daí já assume a vogal. É leproso, não sei se é essa palavra, é próximo. E o outro é fabricante de vasos ou oleiro. Tá, deixa eu falar uma coisa. Lá em cima do navio agora, Chief Officer quer dizer oficial-chefe. E eu no começo, Chief, ninguém gostava. Chief é ladrão. Chamava o cara de ladrão. Em vez de falar Chief Officer, Chief, que a gente está acostumado a abreviar tudo, né? Então, existem essas... Com DH, não é com C, mas é para pronúncia. A pronúncia mesmo, né? A fonética, né? Chamava o... Daí acaba chamando alguém de pejorativo, sendo que não é. Então é exatamente o que acontece nesse texto. Tem uma explicação que eu traduzi do inglês vou passar para vocês. O porquê que provavelmente é fabricante de vasos. Inclusive, tem uma mulher que pega um vaso cheio de alabastro e vai romper ali. Era muito propício de um fabricante de vasos ter vasos com perfumes, né? Já fica até contextualizado. Olha o próximo versículo. Aproximou-se dele uma mulher que trazia um vaso de alabastro cheio de bálsamo precioso. Ele derramou sobre a cabeça, estando reclinado à mesa. Então, tem algumas mudanças assim que é interessante nós notarmos. Tá certo? Que nos aproxima mais do original. Então essa é bem contundente, né? Porque eu acredito que vocês nunca tinham ouvido. De Nelson também? Não, esse aqui é do aramaico. Não, quem está fazendo essa Bíblia aí que não está pronta é vocês? Quem? Esse aí é o Novo Testamento? Esse aqui tem um arquivo, eu que mandei imprimir. Ah, tá. Eu mando o arquivo para vocês, qualquer coisa. Esse aqui é o Escritos Nazarenos. Tudo bem, Eu mandei imprimir esse aqui. Eu sei que vocês estavam fazendo essa Bíblia. Não. Esse aqui até... Quando eu imprimi, fez a capa. Você tá traduzido em português aí ou tá tudo em aramaico? Não, português. É? Português. A tradução mais fiel da Eu tenho uma outra que ela é aramaico, inglês, e tem o papiro do aramaico que foi tirado. Foto, né? Aí essa eu acho que está leproso, se não me engano. Tem algumas em aramaico lá que colocaram, não entenderam, porque existe esse problema. Existe esse problema de compreender a palavra, tá? Que o leproso em si ele não podia estar no meio das pessoas, ele Não. tinha que estar no lugar dos leprosários, né? E ali ele vai na casa, ele usou um pejorativo para identificar a pessoa em si. Ó, o leproso. Então, se ele é leproso, esse é o primeiro ponto. Não podia estar no meio do pessoal, não podia receber ninguém na sua casa. Ex-leproso, se ele fosse. Existe uma lei que eu vou até pegar lá, eu vou mandar para vocês. A lei não permitia mais chamar alguém que foi curado da lepra de leproso. Então não poderia estar escrito ali o leproso mesmo. Que nem o Lula, não pode chamar do ladrão. Mas ele é ladrão. Aí Então- o escritor para identificar o Simão. Não, por não entender a palavra, traduziu daí para o grego como leproso. Daí chegou para nós, através do latim, do inglês, do português, leproso. Então o erro lá foi para o grego, tá? Daí chegou para nós, Na verdade, ele assim. era oleiro, né? ele era oleiro. Trabalhava. Então, ele tinha status, né? É uma pessoa que tinha status, certo? Então acontece, isso é o problema da tradução. Às vezes não... Ele não tem essa Bíblia ali. Eu vou passar o arquivo para vocês. Não, assim, pra vender Bíblia você não tem. Com essa noção aí. Não. Você que fez, cara. Não tem. Você pegou em PDF? Tem uma peshita que tem os evangelhos só, aramaico. Eu vou ver como tá lá, eu não lembro. Português. Tem aramaico e português, mas é só os evangelhos. Eu até não lembro como que tá.
Mas estão começando a fazer, está começando a aparecer. Por quê? Estão começando a dar voz ao campo oriental, que antes nós só dava voz ao campo ocidental. Então, está começando a melhorar o negócio. Se os apóstolos, todo mundo ali era judeu, por que foi? Aí que tá. Isso, por que foi escrito em grego? Exatamente. Esse é o problema que chegou até nós. Chegou para nós por A mais B, que o Novo Testamento foi escrito em grego e ponto final. Só que detalhe, tem um detalhe histórico que não nos contaram. Isso aí foi porque a igreja dominou e perpetuou isso. A igreja como instituição. Porém, ponto. Existia uma lei comum, não é lei de Deus, existia uma lei entre o povo que eles diziam, isso está no Talmud: maldito é o homem que ensina o seu filho o grego. Então, para o judeu, naquele primeiro século, era uma maldição ensinar o grego para o seu filho. Por quê? Porque os gregos causaram muitos males para o povo judeu. Imagine eles tendo o templo sagrado, e lá um imperador, um rei, entrar dentro desse templo e sacrificar uma porca, como Antíoco Epifânio fez. Fora, Quem fez isso? foram os gregos. Aquela guerra lá, né, quando dividiu os quatro regiões para o general, Antíoco Epifânio IV sacrificou uma porca. Fora as outras, né, as outras batalhas, né, daí levanta os macabeus. Então, era uma maldição. Eles consideravam. Até dizem lá, os judeus dizem que quando foi traduzida do hebraico para o grego, houve trevas, né? Foi um dia de tristeza. Que para nós hoje é forma de estudo. Mas para eles que estavam vivenciando perseguição, foi uma afronta muito grande ter o livro sagrado traduzido para uma cultura profana. Eles não entenderam o mover da história, né? Nós entendemos hoje. Mas para eles, na época, foi uma afronta isso acontecer. Não foi um vislumbre de bênção. Como se fosse hoje, se algum outro país invadisse o nosso país e dominasse sobre nós e exigisse fazer isso. Exatamente. Nós não ia ver esse país com bons olhos, veríamos? Não veria. Professor, Exatamente. o livro que trata a história do Israel no Pentateuco. História de Israel começa também com o Pentateuco, a formação, com a base. Eu fazer a prova agora, eu errei. Mas é histórico, né? Dentro da nossa condição. Vai ter livros históricos. O livro histórico fala de reis, crônicas, a história do Israel não começou com Abraão. Pela teologia, os livros históricos, que sim, até isso que eu vou falar. O conceito teológico colocou isso, né? Não, eu errei. Então, Não sei. aí vamos lá. Eu fiz só fazer a prova dessa matéria hoje, porque tinha dúvida. A língua grega para nós ela soa meio com um português, um italiano, um latim. Então, para nós é mais fácil pronunciar ou aprender do que para um oriental. Porque o oriental ele usa muito as palavras guturais, né? Com arranhado assim, né? E o ocidental mais nasalado, né? Por exemplo, o hebraico, né? Bereshit, Bara, Elohim, Et, Hashamai. Então eles sempre puxam. E já o grego é diferente, né? E até um estudioso chamado Flávio Josefo, que viveu entre os gentios, também viveu, e era um grande erudito, ele disse que tinha dificuldade de aprender, achava a língua bonita, mas ele tinha dificuldade de aprender, falou que era muito difícil, e também os seus compatriotas, seus pais, nunca incentivavam a aprender o grego. Por mais que ele achava uma língua bonita, mas difícil. Então você acha que ele, sendo um erudito, achava difícil? Você acredita mesmo que Pedro, né? Talvez Paulo sabia alguma coisinha, mas não a ponto de escrever. Mas escreveu lá para o Coríntios. Coríntios fala grego. Mas existia muita comunidade judaica. E se existia a comunidade judaica, tem o aramaico. É igual a você tem um familiar nos Estados Unidos. Você não vai escrever em inglês? Ele vai te escrever, né? Ele não vai te escrever em inglês. Por quê? Você não entende? Você não entende. Ou o contrário, né? Você vai escrever para um familiar
lá na América. Você sabe o inglês. Ele também sabe porque vive lá. Mas vocês conhecem melhor, a base de vocês é o português. Você não vai escrever em inglês. Você vai escrever em português. Então, Paulo escreveu no aramaico. Os apóstolos escreveram no aramaico. Essa é a premissa do Ketuvim Netzarim. Certo? E posteriormente foi traduzido. Mas na prova a gente responde que foi em grego, porque dá para sim, se tiver isso tem que responder em grego. Não tem lá. Por quê? Eu estou trazendo uma nova evidência para você. Respondi aí já. Na prova tem que seguir a apostila. Tem que seguir a manada, né? Certo? Não pode pensar diferente. Como que eu provo isso? Algumas palavras aramaicas perpetuaram no grego, porque eles não souberam a tradução exata. Por exemplo, Maranata, Maran, Atá, eles não souberam o porquê que estava ali. Daí a explicação no grego, né? Maranata, hora vem. Não é hora vem Senhor Jesus, na verdade. Maranata é Maranata, o Senhor vem. Aí eles acrescentaram, hora vem Senhor Jesus. Eles mantiveram a palavra e explicaram. Por que eles fizeram isso? Provando que é tradução. Abba, pai. Alguém escreveria pai, pai? Mas eles mantiveram o Abba e depois explicaram, essas aqui significa pai. E aí Paulo fala em Romanos isso. Tabita Cume, né? Eli, lama, sabatani, Raboni, isso, Rabi. Então isso aí é próprio do aramaico. Tem muitos outros. Por exemplo, quando Jesus fala que vem cumprir, existe as formas de expressão. Ele fala que vem completá-lo. Está dizendo que ele vai ratificar de forma veemente. Outro lá, o que ligar na terra será ligado no céu, desligar. Ligar significa proibir no costume oriental. Então, o que vocês proibirem na terra será proibido no céu. E desligar significa permitir. Então, existe muito... Oi? Aham. Muita gente acredita hoje que o pessoal que é da área de libertação fala. Eu vou ver se eu acho para vocês, porque eu tenho salvo em algum lugar. Eu vou ver se eu acho todos esses... Nessa tradução... Você lembra o texto? Acho que é 16, Mateus 16, né? Então, Deixa eu ver. ligar de céu, ela tem outra tradução. Ela fala em Permitir ou proibir? ligar, então ela fala proibir. É Mateus, eu acho. É empurrar. Em inglês. Empurrar. Não é puxar. Deixa eu ver se essa tem aqui. Acho que é 16, 17, né? Isso. Ó, 16, 19. Essa tradução é legal que ela tem, ela coloca entre parênteses o significado de vários contextos. Tem vários contextos, tem o que é característico do idioma, né? Tem um significado diferente às vezes. Aqui está assim, professor. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado. Não, aqui também tá, mas daí aqui explica, ó. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, o que ligares, pois, na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado. Aí tá aqui uma observação. No aramaico, ligar é usado no sentido de proibir, e desligar no sentido de permitir. E isso no aramaico, em outra língua, em hebraico ou grego? Não, é aramaico e hebraico mesmo. Aí o grego já muda a forma ocidental de pensar. É uma língua diferente, né? A língua aramaica é outra. É outra, só que são assim, elas têm o mesmo alfabeto, tem o mesmo radical, o que muda é a forma de pronúncia, às vezes, um pouco. Mas agora, esse versículo aí, quando você questiona alguma coisa da Igreja Católica, eles usam esse versículo, não, isso foi ligado na terra, foi ligado no céu. E acabou. A gente fica reclamando aqui que os caras estão fazendo errado, porque se eles ligaram na terra, foi ligado no céu. É o que a gente fala da concessão apostólica, né? Que eles acham que perpetua no Papa. E foi uma autoridade que deu aos apóstolos apenas.
Por isso que Paulo coloca lá no capítulo 7, lá, tem a parte do consenso apostólico, né? Ah, tá. Então, se eu quiser ligar Concessão. eu não posso ligar nada. Isso aí para acontecer só um líder muito, vamos dizer assim, um líder que realmente esteja em contato com Deus, no sentido assim, de Deus quiser atuar algo, né? Deus quiser manifestar alguma forma, mas essa questão é própria para os apóstolos, porque existe uma autoridade. Por quê? A missão que nós temos hoje não é a missão que os apóstolos tiveram. Os apóstolos tiveram a missão de lançar os fundamentos da igreja. Lembra que Jesus está falando da igreja? Essa é a minha igreja, as portas do Hades. Então eles lançaram os fundamentos. Então o que eles permitirem, no céu seria permitido. O que eles desligarem ou não permitir, porque eles iriam enfrentar situações, como eles iam para o mundo gentil, eles iam enfrentar situações que eles não estavam acostumados. Porque no mundo judaico... Oi? Então, isso não serve pra gente. É uma concessão apostólica. Por isso que eu digo, só se uma pessoa estiver muito inspirada por Deus, porque tem muita gente aparecendo, eu amaldiçoo tal, eu profetizo que vai ser destruída a vida da pessoa que levantar contra o meu ministério. Feiticeiro. Isso daí já não tem base bíblica, não tem respaldo bíblico, tá? Eu acredito que uma pessoa com autoridade poderia fazer essa intervenção. Então, se a pessoa tiver a mesma autoridade, não é aquele se autoproclamando a autoridade de Deus, né? Então, realmente, se tiver alguém com uma autoridade divina, que Deus tenha dado, um líder mesmo, um líder que seja um homem de Deus, se ele ligar na terra ou proibir, se ele permitir, aí acontece. Há possibilidade, mas não é todo pastor, por exemplo. Mas isso vai valer para a congregação dele, só Vamos dizer assim, não é todo pastor que tenha isso, não é porque é pastor, porque hoje é título pastor, não é porque é pastor que eu tenho autoridade de ligar ou desligar. Entende? Às vezes é autoritarismo mesmo, não é autoridade. Então, por isso que eu digo, tem que ser um homem de Deus, tem que ser uma pessoa que está com a palavra de Deus vivendo, tem que ser uma pessoa realmente ungida de Deus em um nível elevado, espiritual, vamos dizer assim. Pode ver, Paulo fez isso, Pedro fez isso, né? É verdade. Quando, Paulo se alegrava, né? Ter a marca de Jesus no corpo, né? Não, e eles tiveram uma autoridade também, né? Que doenças pegaram em pessoas por causa deles não acreditarem no Evangelho, não é neles. Né? Hoje há muita questão, quem levanta contra o meu ministério, né? Então a pessoa se autodeclarando que ele é o tal, né? Não, ai de quem se levanta contra o ungido. Meu Deus, então quem matou Paulo, quem matou Pedro, né? Então Pedro não era ungido esses caras, né? Porque mataram. Ungido é o pastor que só faz culto de dia, só dirige culto, né? Esse é o ungido que ninguém pode levantar, né? Recebe salários altos, né? Esse é o ungido que ninguém pode levantar, porque se as pessoas começarem a questionar, muda o negócio, né? Agora é totalmente pervertido isso aí também, né? Porque Jesus é ungido e mataram, Pedro é ungido, a sombra de Pedro curava, né? O lenço de Paulo curava. E eles passaram por perseguições, inúmeras perseguições, Paulo mesmo, né? Passei por diversas, fui açoitado. E agora chegam uns caras aí no século 21, né? Que nunca passaram fome na vida, né? E, ai de quem se levanta contra o meu ministério, Deus vai te pegar. Vai nada, rapaz. São pessoas que querem usar de autoritarismo, né? Então isso aqui é uma forma de seção da Bíblia, que é o que está aqui, ó. Então isso aqui, ó, pessoal, foi criado pela teologia. Isso aqui, ó, comprova que não existiu. Porque aqui quantas seções tem? 3. Teologicamente eles procuraram didatizar. É errado isso aqui? Não. É uma didática teológica. Lei seria o quê? Aqui ele até coloca tipologia. Lei é os 5 primeiros livros que Deus deu a Moisés para o povo. Tipologicamente, as leis apontam para Cristo, sim, por isso que o fundamento da chegada de Cristo. Então é uma tipologia. Tá? Pentateuco para nós, porque veio do grego. Pentateuco 5, né? Mas para os judeus é lei. História, por quê?
conta a história, na maioria dos livros conta a história de Israel, desde a fundação. Por que é Josué? Por que não é Êxodo? Êxodo não é a história também? É a história da saída. Mas por quê? Porque isso daí entra na classificação de lei. Torá, que daí, consequentemente, para a teologia, veio como Pentateuco, 5 livros de Moisés. Aí eles começam com Josué e vai até Esther, como livro históricos, né? Porque de Josué é a entrada na Terra Prometida, e Esther ali já é o povo. Na verdade, o livro de Esther é o livro que contaria o regresso, é Crônicas. O livro de Esther é o povo no meio da Pérsia, que é como Deus libertou os judeus através de Esther e do seu tio, né, Mordecai, ou Mardoqueu, tá? Então ali conta a história de Israel, por isso que na pergunta lá, livros históricos, né? Só associar, história, históricos. Poesia, por exemplo, 5 poéticos para nós é de Jó a Cantares, ou Eclesiastes, o último ali. Não sei se é Cantares ou Eclesiastes. Até os Salmos é como poesia. Jó, Salmos, Provérbios, Cantares e Eclesiastes. Só que Jó é mais filosófico do que poético. Ele foi escrito em linguagem poética ali, né? Tem o epílogo, tem o desenvolvimento, tem o prólogo, tem o desenvolvimento, que é os debates, e tem o epílogo. Então a linguagem é poética, porém é um livro filosófico. O livro de Provérbios, ele é quase que eclesiástico, filosófico, ele é filosófico também. Eclesiastes também. Mas a linguagem é poética. Aí no tempo, definiram esses como poesia. Porém, como eu falei para vocês, 2/3 dos escritos da Bíblia é poesia, porque é uma forma comum dos orientais na época se comunicarem, em forma de poesia, escritos poéticos. Então não tem poesia só nesses 5 livros, tá? Então é uma classificação teológica. Depois profecia, dividida em profetas maiores e profetas menores, colocando até a lamentação de Jeremias como profeta maiores, né? Sendo que não é uma profecia ali, não é um livro profético. Eu falei aquele dia, né, eles ligaram comigo. Eu falei, não vem, percebe, é uma designação teológica. Não é profético, não tem nenhuma profecia ali. Ali está uma lamentação por algo que ele profetizou já, né? Jeremias já tinha profetizado que eles iam ser entregues à Babilônia, e quando aconteceu ele fez um canto fúnebre, um canto de lamento. Só que o pessoal pegou e falou, não, esse é assim, profeta. Esse aqui vai ser profeta esse aqui vai ser profético porque Jeremias é profeta maior, por isso que fizeram isso. Mas ele, tanto é que ele está lá na classificação de escritos, não está nos profetas. Profeta maior, daí está a lamentação do meio, porque assim, né? Isso. Pega um Jeremias, 50 e pouco capítulos, pega um Isaías, 66 capítulos, aí chega 4 capítulos, é profeta maior. Então, realmente, né? A teologia às vezes falha nas classificações, assim como eu posso criar uma classificação minha, se eu quiser. Se quiser lançar uma teoria e criar, eu posso. Aqui, ó, Lamentações de Jeremias está aqui nos escritos, ó. Depois de Ruth, ó, Ruth não é históricos também para eles, tá? Esther, Daniel, é escrito, Daniel não é profeta para eles também. Isso não significa que não há profecia no livro de Daniel. Simplesmente eles não consideram como livro da seção dos Neviim, tá? Que relata a história de Israel. Relata a história também, relata as profecias de Daniel, as visões de Daniel, certo? Tá vendo que isso aqui ele é relativo? Isso aqui depende para os judeus é uma forma de divisão, para nós recebemos outra forma por conta da teologia. O Novo Testamento nós temos Atos, aqui é uma tipologia. Preparação para a chegada de Cristo é todo o Antigo Testamento, não é só os livros históricos. Anelo pela chegada de Cristo, certeza da chegada de Cristo por causa das profecias, manifestação de Cristo nos Evangelhos, Atos, a pregação, né, como se deu a propagação, Epístola é a interpretação daquilo dos ensinos de Cristo,
e profecia consumação. Então isso aqui é um parecer tipológico. Mas as divisões do Novo Testamento seguem essa aí também. Evangelhos, histórico, né? Seria histórico aqui, epístolas e profético. Essa é 4. Evangelho, história, epístolas paulinas, epístolas gerais e profético. Você pode memorizar na tua mão, para teologia, né? Lei, o Pentateuco, né? Vamos colocar nossa designação teológica. Pentateuco, históricos, poéticos, profetas maiores, profetas menores. Evangelho, histórico, epístola paulina, epístolas gerais e profético. Então, Atos entra no histórico. Né? Histórico, é um livro histórico. Da criação. Atos, ele é interessante, até existe um livro apócrifo. Existe um livro apócrifo chamado, que na verdade não é um livro, né? É um capítulo apócrifo, que é o capítulo 29 de Atos. Existe isso, né? A gente chama de um livro inacabado porque a história da igreja ainda está vigente, né? Ainda continua. Tá? Até nesse livro aqui tem o capítulo 29 de Atos. Mostra que Paulo foi para a Espanha, né? Porque ele dizia, né, que queria ir para a Espanha, lá no Romanos, né, que desejava ir para... Então mostra ali Paulo na Espanha, mas é um capítulo apócrifo, não sabemos se tem ali, pega ali. Até se você colocar na internet você acha. Então mostra ele indo lá para a Espanha, para a região um pouco acima, que aí ele se encontra com os celtas, né? Os celtas mostram alguns rituais judaicos, ele acredita e prega o evangelho. Depois ele vai lá para a Bélgica. E depois volta para... Só o Brasil que não veio. Oi? Só o Brasil. O Brasil não tem que passar o mar, né? Não, mas é bem interessante assim, né? É interessante, só que não dá para ter aquela confiabilidade se é verdadeira a história ou não, né? Mas é interessante a nível de curiosidade. Lembrando só, nós vamos tratar aqui, ó, inspiração. Daqui a pouco a gente comenta. O primeiro grande elo da cadeia comunicativa de Deus para nós chama-se inspiração. Então temos as teorias da inspiração, que é aquilo que chegou até nós através do tempo que as pessoas começaram a cogitar suas ideias do que a palavra é. Então a ortodoxia, que é o conhecimento correto. A ortodoxia é o entendimento correto. A Bíblia é a palavra de Deus, ponto. Tá? A Bíblia é totalmente inspirada, tá? É plenamente inspirada e verbalmente, né? É plenária e verbal. Mas não ditada. Toda a escritura é divinamente inspirada por Deus e ela é apta, né, para corrigir, redarguir, admoestar. Lembrando, isso não significa que em algum momento Deus não ditou, né, aos profetas. Deus ditou, porque Deus diz, fala isso ao meu... Mas não é aquele ditado mecânico, né? Moisés, escreve aí, Bereshit, Bará. Moisés, escreve aí. Isso aí é errado, é um conceito errado. Aqui nem trouxe esse conceito, mas nos livros que você vai pegar, geralmente eles vão colocar. Até eu coloquei no trabalho, como exemplo, se fosse ditado, eu não poderia ter tradução, porque daí ia desditar lá. Daí nós temos no modernismo. Modernismo, já é uma época... Ali, 1800, bem mais para cá. A Bíblia meramente contém a palavra de Deus. Ou seja, são palavras de homem, só que tem alguns momentos que ela contém a palavra de Deus. Quando é uma profecia, não é algo... Então isso aí, modernismo. Iluminação e intuição, partes inspiradas, nega a existência de algum elemento divino. Então, na verdade, o que essa ideia ensina? Que o elemento é humano. Só que tem partes ali que é inspirada, quando é uma profecia, quando é Deus disse. Aí eles colocam isso. Não é totalmente inspirada, é só alguma parte. Então, aí fica a critério do quê? Esse é o problema da teoria, fica a critério do intérprete saber o que é o que não é inspirado. E o que não é inspirado você pode jogar fora.
Não presta. Hoje, Maroni, não é aqui. Essa daí é perversão. Tem até um desenho que ele parece eles cabocando, é uma piada, né? Parece ele cabocando, daí ele acha um negócio lá, tá escrito conta de luz, né? Aí pergunta, o que você achou aí? Ele falou, eu achei aqui o novo evangelho. Aí inventou, né? Então ali é forçado, né? Muito forçado. A neo-ortodoxia, que seja o quê? Uma nova ortodoxia. Essa neo-ortodoxia, nova ortodoxia, não quer dizer que ela é verdade, quer dizer que é uma nova forma de dizer, né, sobre a ortodoxia. A Bíblia torna-se a palavra de Deus quando a pessoa tem um encontro pessoal com Deus em suas páginas. Ou seja, o que significa? Se eu pegar aqui, ler um texto, e eu sentir que é Deus falando para mim, então isso aqui é a palavra de Deus. Se você pega e lê o mesmo texto e você não sente nada, não é a palavra de Deus. Então isso relativiza. Por que eles vendem essas coisas? Isso daí Não, para escrever livro. Isso daí eles inventam porque eles estão envolvidos com teorias filosóficas. Então isso aqui é o quê? Relativismo. É um relativismo. Se funcionar para você se não funcionar, não é. Tem uma pergunta sobre isso também? Então, tomem cuidado com essas teorias. Né? A Bíblia é a palavra de Deus, simples. Nunca vai deixar de... Aí ainda tem gente que diz, né? A Bíblia fechada é um livro comum, aberta é a boca de Deus. Também é um erro, né? A Bíblia aberta ou fechada, ela é a palavra de Deus, né? Se colocar ela lá em cima na estante, ela é a coroa, né? Se colocar embaixo, ela é a base. Ela é a base, colocar no meio, ela é o centro. Então, em qualquer lugar que você coloque, ela tem destaque, né? Então, não é à toa que é o livro mais vendido. Não é à toa que é o livro mais traduzido. Não é à toa que é o livro mais criticado. Na verdade, Gutenberg só pensou naquela máquina para poder imprimir o livro. Exatamente. Ele desenvolveu aquela máquina pensando só na reprodução do livro. Perfeito. Agora vamos ver aqui, como que foi esse processo. A inspiração significa soprado por Deus, ou seja, que passou pelo hálito de Deus, que é a palavra grego lá, toda a escritura é inspirada divinamente inspirada por Deus. Ali é theopneustos, que significa exatamente soprado por... Então ali, elementos da inspiração. Qual que é a causa? Deus. Origina-se em Deus. A mediação humana, daí nós temos aqui o homem. Deus faz uso da pessoa humana como instrumento para transmitir sua mensagem. Então o homem tem que ser instrumento, porque ele vai falar aos homens. Então tem que ser homem. Né? O próprio Jesus teve que fazer esse homem, né? Teve que fazer para poder mediar entre homem e Deus. Então para escrever para os homens tem que ser homem, não tem que ser anjo. Não é um anjo, né? Maroni, não é? Não pode ser um ET, né? Tem que ser um homem. É o uso. Por isso que nós temos linguagens diferentes. Você pega o evangelho de Marcos, o evangelho mais simples, de Mateus, de Lucas, o evangelho mais... que foi feito pesquisa, foi aprofundado. Pega um evangelho de João, uma linguagem mais espiritual, mas dentro da capacidade do tempo de cada um. Você pega um Moisés, que foi um erudito dentro do Egito, né? Depois Deus o leva para o deserto para aprender a depender dele, fica 40 anos aprendendo com Deus, né? Sendo discipulado. Tá? Você pega um Davi, que era um rei, salmista, né? Você pega um poeta ao extremo como Salomão, muitos provérbios, muitos cânticos produziu em sua vida. Você pega alguém simples, né? Tinha rebanhos, como Amós, pessoa do campo. Então, as pessoas foram diferentes. Cerca de 40 autores foram usados para escrever a Bíblia, num decorrer de tempo de 1.600 anos. Né? Você pode colocar 1500 a 100 depois de Cristo, ou 1445 a 95, né, que são as datas aproximadas, que dá exatamente 1.600 anos. 3 línguas que não chegou até nós: hebraico, aramaico, grego, né? Porém o hebraico e o aramaico
são línguas consideradas divinas. Santas. Divinas não, perdão. São línguas consideradas santas. Lashon HaKodesh, tá? Língua santa, porque é a língua que Deus... Por que eles falam língua santa? Porque é a língua que Deus escolheu para transmitir a sua palavra. Por isso que para os orientais, e os orientais nunca têm igreja cristã, evangélica, crê em Cristo, no Oriente, que nunca tiveram uma cópia grega. E se alguns dizem que a cópia aramaica é só lá 200 e pouco. Você acha que eles ficaram 100 e poucos anos sem a palavra? Então é por isso que as evidências do aramaico têm sido fortes, mostrando que no ano 60 e pouco, 64 ali, pelo menos 25 livros já estavam escritos. Com exceção de alguns que estavam sendo produzidos, né? Certo? Então é 25 não, 20, que é 27, né? Uns 20 livros já tinha sido produzido. Eu até coloco um livro, tem um livro fininho que eu comprei que mostra isso aí, é um livro bem fácil de leitura e barato o livro, que é As Origens Aramaicas do Novo Testamento. É um livro que tem acho que 130 páginas, essa finurazinha assim, bem interessante a leitura. Mas esses caras escrevem baseado em quê, afinal de contas? Na dedução deles? Quem? Esses caras que escrevem aí, ó, o livro tal foi escrito 30 anos depois da morte de Cristo. É tudo baseado no É datado na forma de escrita, né? Geralmente os papiros que acharam, né? Aí se condiz com a escrita do tempo, aí a datação é a partir disso. Tá? Do tempo de produção também. Por que eles colocaram 60 e pouco, já tinha a maioria dos livros? Porque foi o tempo que acharam nos arquivos de Edessa, né? Que foram compilados os livros sagrados, que seria o Novo Testamento. Evidências internas da inspiração. A evidência de autoridade que se autoconfirma. Então a Bíblia mesmo, ela confirma que ela é a palavra de Deus, que ela tem autoridade. Então é uma evidência interna, né? A evidência do testemunho do Espírito Santo, a evidência da capacidade transformadora da Bíblia, né? Então nós vemos. Então a Bíblia, o autor é Deus, o tema central é Jesus e o intérprete é o Espírito Santo, né? Então são Pai, Filho e Espírito Santo atuando ali nas Escrituras. O cânon, vamos ver o cânon aqui, ó. A palavra cânon deriva de régua, cana, que por sua vez se origina no hebraico kané. Palavra no Antigo Testamento significa para vara de medir, que é uma forma de medir se o livro é inspirado ou não. Escrituras sagradas, escritos autorizados, livros proféticos, livros que conspurcam as mãos, conceitos deficientes. A idade determina a canonicidade, ou seja, a idade do papiro. A língua hebraica determina a canonicidade. Concordância com o texto da Torá, que determina a sua canonicidade. O valor religioso determina a canonicidade. Então, quando fala de cânon, são esses livros que nós temos como inspirados. 39 no Antigo, 27 no Novo. Quando aparece uma Bíblia com mais livros, isso se chama ou apócrifo ou pseudepígrafos. Apócrifo significa obscuro, oculto. Então, difícil de compreender se é verdadeiro ou não. Pseudepígrafos, escritos falsos, que geralmente foram escritos por alguém e a pessoa coloca o nome de um autor famoso para ter crédito, né? Por exemplo, o Evangelho de Tomé, não foi escrito por Tomé. Alguém escreveu e, como Tomé era um dos discípulos, colocaram assim para poder ser aceito. Então tem mais de 100 livros. Tem Enoque. Tem, como que surgiu esses apócrifos na Bíblia Católica, por exemplo? Na Bíblia Hebraica você não encontra eles. Que é uma Bíblia Hebraica, você não vai encontrar. Então, se a Bíblia Católica utilizasse a hebraica, eles jamais colocariam. Como que surgiu? Surge exatamente com a tradução do hebraico, Antigo Testamento hebraico, para o grego. Aí acrescentaram 11 livros. 11 livros foram acrescentados na Bíblia. Então a Septuaginta, ela tem 11 livros a mais. Então essa tradução que todo mundo fala, gosta de falar, porque a Septuaginta diz isso. Ela tem livros a mais, que já é uma perversão. Desses 11 livros, quando foram traduzir para o latim,
O Jerônimo foi contra, ele não queria traduzir, mas ele foi obrigado a inserir 7 desses livros. Por isso, a Igreja Católica tem 7 livros. E tem a Igreja Evangélica que lá no Primórdios que também tinha os 7 livros. Por quê? Quando foi traduzida a Bíblia para o inglês, a autorizada, não as outras que não eram autorizadas. A primeira Bíblia autorizada para o inglês foi a do King James, Rei Tiago, né? Essa foi a primeira autorizada para a expansão, mas já circulava a de Wycliffe, a de Tyndale, já circulava várias, não era autorizada. Lá em Genebra também já estavam traduzindo, tinham traduzido, só que, inclusive existia comentário na de Genebra que era contra os apócrifos. E o Rei Tiago, quando foi traduzir, ele deixou um grupo específico para traduzir os apócrifos. Então, se você pegar na internet, livros apócrifos na King James, tem lá os 7 livros que ele traduziu. Só que depois, com o tempo, foi tirado. Mas nos primórdios também existiam. Então, observa como que um erro pode perpetuar. Algo que aconteceu lá no tempo, no período intermediário. Um erro perpetua. Por isso que às vezes a gente fala alguma coisa que, poxa, mas eu sempre ouvi diferente. É porque uma interpretação errada, ela pode perpetuar por anos. Por anos. Isso é o cânon cristão. 39 no Antigo, 27 no Novo Testamento. Mas em pseudoepígrafos apócrifos existem muitos, muito. Tem o livro de Paulo, a Tecla e a outra pessoa, que eu não lembro o nome, Tecla e não lembro o outro nome. Evangelho de Tomé, Maria Madalena, existe livros proféticos, né? Livro apocalíptico, né? Apocalipse de Pedro, Apocalipse de Paulo. Aí Enoque é do Antigo Testamento, que foi escrito no período interbíblico. Você vê que a linguagem é clara, né? Esses dias sobre isso aí eu vi quando eu dizia. Então é uma linguagem clara, já que ela é mancomunado com as teorias sumérias, que é babilônica, né? Porque a Suméria, né? A Suméria coloca isso, eram astronautas, os deuses, né? Então na Suméria, na cultura suméria, que é babilônica, tinha essa ideia aí, né? De que extraterrestres vieram à Terra, né? Ensinaram os homens. Aí, nesse período, escreveram lá o livro de Enoque, que coloca que eram anjos, né? Então, não tem base, né? Só lembrando de cânon, para o judeu, Talmud e a Mishnah, que não são livros bíblicos, eles também são canônicos. Então, o judeu, por exemplo, ele usa a Bíblia como fonte, mas ele também tem outros livros como inspirados. Talmud babilônico, Talmud de Jerusalém, a Mishnah, são vários livros, muitos livros. Então o judeu é um povo muito estudioso, um povo que nesse ponto eles são ensinados a estudar. Por exemplo, só o comentário do Gênesis a Deuteronômio tem mais de 60 livros. Só de comentário, né? Então tem relação com o que acontece no contexto bíblico. É uma explicação. Talmud é uma explicação rabínica da Torá, na verdade. Da Torá, dos 5 primeiros livros, também de outros assuntos que surgiram, né? Por exemplo, tem o Sanhedrin, tem o Talmud que tem a parte lá do Sanhedrin, que são leis do Sinédrio. Tem a parte da Avodá, que são leis do trabalho. Isso é verdade. Como? É verdade. É verdadeiro. Sim. No campo judaico No campo judaico. porque nós não temos Sinédrio, por exemplo, né? Sinédrio é um lugar de julgamento entre os judeus. Então ali era leis que regiam o Sinédrio, exatamente. Tem coisa que para nós ali tem coisa que ajuda a entender alguma coisa, mas tem coisas que não ajudam em nada, porque assim é próprio da cultura deles, que era o Sinédrio, como que eles faziam o julgamento, como que devia proceder o julgamento. Então é totalmente lei. Livros explicando a lei, livros colocando lei. Tipo, não é um comentário bíblico exaustivo. Mas a título de conhecimento é interessante. É interessante, só que tem que ser peneirado, né? Peneirado no sentido do quê? Porque assim, eles comentam o versículo,
só que muito ligado à lei, né? Muito à lei. Tem coisas lá, por exemplo, no Talmud que falam do Messias. E o Messias apontando para Cristo, certo? Você vê que Cristo cumpriu aquelas... Então, nesse ponto, ajuda bastante. Só que assim, por que eu falo que é complexo? Porque são muitos livros. São mais de 60 livros no Talmud. Então existe... Hoje, para você comprar a coleção do Talmud de Bávila, eu acho que é R$1.000. Não é tão caro. Tem em português, é hebraico e português hoje. Antigamente não tinha. Então é bom, é interessante. Mas assim, é para estudar mesmo daí. Aí tem que mergulhar ali. É legal às vezes comprar um comentário mais básico do que esses que é muito próprio, que precisam de entendimento já do costume judaico, né? Porque se você não tiver um entendimento do costume judaico, às vezes não tem fruto, né? Tem coisas que a gente compra aí pensando que é bom e acaba não utilizando porque não tem muito no momento, né? A não ser que você esteja pesquisando aquela área, que daí é diferente, né? Então é bom, é interessante o que o Talmud diz, tá? Em alguns aspectos, é bem interessante. Mas aí é ver o objetivo da tua pesquisa, né? Tudo tem que ver isso, né? Se o teu objetivo é conhecer a cultura judaica, é legal começar com os outros, né? Primeiro tem o Pirkei Avot, né? Que é uma explicação da lei do Sinai, né? Tem os comentaristas como Rashi, que comenta, Rashi, né? Rashi comenta alguma coisa, os 5 primeiros livros só. Então é interessante, eu gosto, assim, eu particularmente gosto. Pegar os messiânicos, os judeus messiânicos, que eles também explicam bastante essa parte da cultura dentro do Talmud, dentro até às vezes da Kabbalah. Daí, só que é bem peneirado porque eles aplicam a Cristo. Não é muito levado ao esoterismo, né? Então assim, o mundo judaico é muito amplo, então para você penetrar nesse mundo aí é bem complexo, porque eles têm uma gama de conhecimento. É interessante demais. Isso é demais. Por isso que eu digo, para nós só passaram a cultura grega, né? Mas a cultura oriental ela é rica e linda. Diz que perguntaram para Sócrates, né? O que você acha do povo judeu? Ele disse, um povo de filósofos. Eles são muito filosóficos mesmo. Então todos esses livros que nós temos, escrito, imaginem um compêndio que eles fizeram, né? 66 livros para explicar 5 livros. Então é muita coisa, né? Aqui os critérios que usaram para a canonicidade. O livro é autorizado, ou seja, ele afirma que vem da parte de Deus. Quem compôs isso aí está dentro da teologia sistemática. Esqueci agora o nome do autor, que ele coloca esses 5 critérios. É eles que criam esses 5 critérios. Não quer dizer que eles pegaram assim o povo lá do 1º, 2º século. Ó, vamos se juntar aqui, vamos pegar todo o livro que nós temos, como alguns pensam, né? E vamos ver qual que a gente acha bom e qual que a gente não acha. Né? Que dizem, a igreja só selecionou o que era interessante para elas. Isso é um engano. Você foi dinâmico, foi com o tempo. Foi o que a igreja aceitou na época. Então, a primeira questão, é autorizado, afirma vir da parte de Deus, você encontra elementos divinos ali, que é Deus que está falando. É profético, foi escrito por um servo de Deus, um profeta, um apóstolo, alguém muito próximo de um apóstolo, alguém ligado a ele. É digno de confiança, fala a verdade acerca de Deus e do humano, ou seja... nessa questão do profético e do dinâmico, como que é a relação entre os outros escritos, o Novo Testamento com o Antigo? Tem alguma coisa que coaduna, né? que confronta? Se tiver coisas conflitantes, já não dá para aceitar, que é o negócio do Enoque, né? Que é o negócio do Evangelho de Tomé, e outros diversos escritos. É dinâmico, possui poder de Deus para transformar vidas. Aquele dinamismo que se encontra nos livros do Antigo Testamento, isso aqui foi muito próprio para o Novo Testamento, tá, pessoal? Muito próprio. Porque o cânon do Antigo Testamento quem fez foram os judeus. Os judeus fizeram justamente com essas traduções para o grego, que daí muitos judeus estavam usando porque tinha lá no ano 90, lá no 70, 90 depois de Cristo, já tinha judeus helênicos, que até falavam o grego. Aí já
pegaram a cultura. Aí nesse tempo foi feito em Jânia, foi feito o cânon judaico, que reconheceu 24 livros. É esse aqui. Esse aqui foi feito pelos judeus, porque o livro é judaico. Como que um cristão pode dizer se é ou não é? Vamos dizer assim, né? Como os padres dizem, né? Os papas dizem, não, é nós que fizemos a Bíblia. Nós, os seres evangélicos, eles dizem, alguns dizem, vocês evangélicos só têm a Bíblia por causa de nós. Mas espera aí, foram católicos, foram padres que escreveram o Antigo Testamento? Não foi, né? Então, foram judeus, é um livro judaico, certo? Que fala sobre o Messias. Então, essa parte messiânica. Aí, o Novo Testamento, sim, bispos reuniram-se com o tempo para decidir qual livro, né? Qual livro era genuíno, qual livro não era, porque tinha muitos livros querendo tomar posições aí que eram usados nas igrejas. Isso foi uma forma interessante. Aqui, ó, é aceito pelo povo de Deus, para qual foi originalmente escrito, é reconhecido como proveniente de Deus. Então, como que foi a recepção do livro? Era amplamente difundido? Sabia que teve livros que demorou para entrar no cânon? Porque eram livros que até o momento que formaram o cânon eram desconhecidos, né? Ou não acharam, às vezes, as cópias. Por exemplo, Filemon foi um que demorou para ser aceito por questão de ser um livro muito pequeno, que era um bilhete, na verdade, né? É uma escrita muito rápida. Segunda epístola de Pedro, terceira epístola de João, Judas. É uma das cartas que eu mais gosto. Filemon é interessante. Ele fala do amor, né? Do amor e do cara do exemplo, né? Exatamente, amor prático. Receba como se fosse a mim. Olha o crédito que tinha, né? Exatamente. Apocalipse demorou para ser reconhecido também, porque tinha muitos apocalipse de Pedro, de Paulo. A escrita apocalíptica é uma forma dos judeus se comunicarem também. Então a escrita apocalíptica não está só em Apocalipse, está em outras partes. Por exemplo, Jesus foi muito apocalíptico, né? Quando ele fala das virgens, quando ele conta aquelas parábolas, porque a linguagem apocalíptica é uma linguagem comum dos orientais da época de Jesus, tá certo? Então foi muito criterioso, não foi assim, vamos se reunir aqui e ver qual que é bom, qual que não é para aquilo que a gente crê. Não foi isso, não existiu isso, porque foi dinâmico, foi com o tempo. Esses livros não foram se perpetuando justamente por causa da inspiração. Por que não tem mais livros na Bíblia? É simples, porque não foi inspirado. Senão, hoje você consegue comprar. Hoje existem livros apócrifos. Tem dois boxes de livros apócrifos. Um é comentado e o outro é só os livros apócrifos. Então tem um que tem 5 livros e tem um que tem 3 mais grandão assim. Os outros 5 é mais assim. Então se você quer conhecer os livros apócrifos, tem livros teológicos que vendem. Tem livrarias, né? Evangélicas que vendem. É interessante? É interessante a leitura para o teólogo, tá? Mas nunca esquecendo de que a inspiração está aqui, ó. 66 livros, certo? Queremos agradecer a presença de todos, espero que tenha sido uma aula proveitosa para todos.